Fala, meu povo, beleza? Thiago Bellarmino aqui e chegamos ao dia 19 do nosso Café com Reflexões. Ontem minha esposa até falou assim: pô, mas café com reflexões, você nem tá mostrando, nem tá com nenhum café? Tá aqui o pretinho aqui. Ontem eu até comentei, né, que eu ia falar quantas vezes eu quase nessa vida quando eu era criança. E porque, para quem não me conhece, assim, eu sou do interior de Rondônia, lá de Ariquemes, Montenegro, Rondônia, já, quase divisa com a Bolívia. Então, eu vivia tempos mais rústicos, tempos mais simples na minha infância, né? E, cara, teve diversas vezes. Teve uma vez que eu não sabia nadar, tinha chovido muito, o rio subiu, estava uma correnteza muito forte. E o que as crianças estavam fazendo? Nadando no rio, pulando no rio, de cima da ponte. E eu era o menor de todos, não sabia nadar. Mas tava lá meus primos, minha irmã, todo mundo. E tinha um primo meu, que era o maior, e gostava de fazer um pouco de bullying comigo também. E ele falou: não, todo mundo atravessando, nadando e tal. E aí ele falou: não, vem segurando na ponte, atravessando, qualquer coisa eu te pego. Eu falei: o cara falou que me ajuda, eu vou, né? E fui. Ali comecei a atravessar o rio, segurando na ponte, todo feliz, né? Deu no meio, eu era muito pequeno, a correnteza me levou. E o que meu primo fez? Ficou rindo da minha cara. Só que, terminando esse rio, ele dava numa cerca de arame farpado. Então, eu não estava mal conseguindo respirar ali, tentando nadar o que eu não sabia. E estava indo para cerca de arame farpado. Até que a minha irmã pulou, me puxou do jeito que ela conseguiu e me tirou de lá, enquanto o meu primo ficou dando risada de mim. Essa foi só uma vez. Teve uma vez que eu estava correndo no cavalo muito rápido, e a barrigueira, aquilo que aperta a sela, estava muito frouxa. E quando eu fui correr assim, fazendo uma curva, no que eu fiz a curva, a sela já virou. No que virou, eu caí quase que praticamente debaixo do cavalo. Só que esse cavalo era muito manso, né? Assim que eu caí, ele parou na hora. Senão ele tinha passado por cima de mim. Outra vez, eu aprendi a dirigir num jirico. Quem não sabe o que é um jirico? Quando um carro acaba, morre, não serve mais, dá o PT, o que fazem? Tiram toda a carcaça dele, deixa só o chassi, as rodas e o motor. Então, isso daí é um jirico. Vou colocar aqui o que é um jirico. E uma vez eu estava na estrada, numa descida, e detalhe, ele não tinha freio. Era a primeira, segunda, era só a embreagem mesmo e o acelerador. Então, não tinha freio nenhum. Aí, eu tava numa descida de segunda, rápido, para aquele projeto de carro, né? Que o banco era aqueles de praia pregado assim na madeira. E aí, quando eu tava fazendo uma curva, o negócio era tão, assim, duro e as coisas, que eu vim tão rápido que eu passei, assim, em um buraco e eu caí pra fora e o jirico foi. Então ele poderia muito bem ter passado por cima de mim, porque eu caí de um carro em movimento. Cara, se fosse pra eu não estar aqui, eu não estaria, porque teve diversas situações aí perigosas na minha infância, na minha vida. Eu tava vindo hoje e até gravei um pouquinho do céu aí. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. E
eu fiquei lembrando que tem vezes que a gente passa a semana aqui em São Paulo que a gente nem olha o céu, porque tipo assim, eu vejo as pessoas, né, saindo, muitas vezes atrasada de casa, aí já entra num ônibus, já entra num carro, vai trabalhar, e aí às vezes almoça ali já no lugar onde trabalha, descansa um pouco e já volta, e quando sai já sai à noite, e no outro dia repete a mesma coisa. Então vive essa loucura, essa rotina, onde não para e aprecia a natureza, tudo aquilo que Deus fez pra gente, entendeu? E reflete um pouco sobre a sua vida, de como que tá as coisas. Acordei às 5, já fiz uma sessão de abdominais em casa. E aí falei, não, hoje eu vou caminhar, vou fazer uns arremessos. E aí vim caminhando, aí já vi o céu, já mudei o caminho, fui por onde o céu tava muito bonito. E aí vim caminhando e apreciando esse dia, aquilo que Deus nos dá todos os dias. Então, você aí também deve ter muitas situações que você passou algum susto, passou algum aperto. E o que eu quero lembrar com isso? Que você tá vivo. Aproveita esse presente aí que Deus te deu, entendeu? Seja lá qual a dificuldade que você esteja no momento, seja de saúde, seja financeiro. Todos nós temos problemas, entendeu? Agora você não pode deixar que isso impeça você de viver, de apreciar as bênçãos que Deus te dá todos os dias. Beleza, pessoal? Flutuei um pouco aqui entre um pouco da minha história, um pouco da minha infância, um pouco daquilo que eu vi hoje. Agradecer, ser grato por tudo aquilo que vocês têm hoje, por aquilo que vocês ainda irão de ter. Todos os dias é uma bênção, todos os dias é um presente. Fechou? Vamos lá para as nossas 19 flexões de hoje. Um, 2, 3, 4, 5. Aí você me atrapalhou, né, velho? Aqui, ó, quem tá me perseguindo. Vai pra lá, mete o pé. Não tem nada de comer aqui não, rapaz. Vai pra lá. Mete o pé.